Ei pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Giotti. No último vídeo eu estava falando e aí eu comecei a achar que já estava me alongando muito, porque são muitas coisas, né, para serem comentadas, mas eu estava falando sobre quando eu me dei conta de que eu podia levar a minha experiência poderia servir para alguma coisa, para ajudar outras pessoas. Isso foi sempre uma coisa que eu tive muito na minha vida. Sempre tentei ao máximo ajudar quem eu pude, da forma que eu pude, buscar inclusive estudar coisas que não faziam sentido para mim, mas para tentar, sabe, servir, para tentar ajudar outras pessoas. E quando eu comecei a fazer a introdução alimentar do Gustavo, eu percebi que assim eu comecei a ver vários tipos de informação que se tinha, né? Porque quem aí tem filho pequeno sabe que você não tem uma fórmula pronta para nada na maternidade, né? Mas assim, em relação à introdução alimentar, é muito assim, experiência, tentativa e erro, tentativa e acerto. E eu comecei a perceber que as pessoas que se tinham ou que se falavam, às vezes, sobre rede de apoio, na verdade, constituíam, muitas das vezes, não todas, obviamente, mas muitas das vezes uma rede de julgamento. E aí eu comecei a me sentir mal com aquilo dali e tomar um pouco das dores de outras mães que às vezes tinham dúvidas, que, né, totalmente normais de se ter, ou que tentavam achar que estavam fazendo, entre aspas, tá? Achar que estavam fazendo uma coisa certa, né? Porque eu vou entrar nesse detalhe depois de certo e errado, né? Mas assim, de virem na maior boa vontade, na expectativa de, nossa, olha o que eu consegui fazer pro meu filho, e aí virem milhões de pedras em cima dessa mãe falando, como que você fez isso? Como que você faz aquilo? Olha que absurdo que você tá fazendo, né? Tipo, você tá querendo matar seu filho, basicamente, né? E aí eu comecei a ver assim que as pessoas tentam forçar regra para tudo, e isso é uma continuidade, inclusive, do vídeo anterior, né? Quando você sai do padrão, as pessoas e a sociedade, como uma maneira geral, elas tentam fazer você voltar para esse fluxo, né? Não, você precisa convergir para aquele mesmo sentido, porque senão você está errado, você está frustrando o padrão, né? E o que eu via muito era o seguinte: uma disputa muito grande, por exemplo, de certezas num ambiente que você não tem certezas, né? Você tem informações das mais variadas, para todos os gostos, e que dependem muito também de uma coisa que você se sinta confortável de fazer, uma coisa que você, levando a sua experiência de vida, enfim, faça sentido para você. Nem tudo vai fazer sentido, né? E aí eu comecei a ver, assim, por exemplo, uma briga muito incessante, assim, por exemplo, de você ter que fazer BLW ou você ter que dar papinha. Ah, nossa, como que você dá papinha pro seu bebê? Você está estragando a introdução alimentar do bebê. Ah, não, BLW, você vai engasgar seu bebê, você não tem noção de que ele não está preparado para aquilo dali, sabe? Aleitamento materno, ah, não, você tem que dar peito, não, você não tem problema, só dá fórmula, sabe? Essas brigas, esses choques, tipo, não, seu filho não pode comer com a mão, ele tem que comer com o talher. E essas fórmulas prontas, apesar de eu, quando mais nova, sempre ter tido que o Murilo Gun, por exemplo, no curso de reaprendizagem criativa dele, ele fala muito sobre o bloqueio do gabarito, né? E a sociedade como um todo tem esse bloqueio muito, assim, muito na veia, né? Digamos assim. Me incomodava muito, porque assim, eu queria, obviamente, a gente sempre tenta buscar uma fórmula, ainda mais quando a gente está totalmente perdido, não, só me dá uma fórmula para eu seguir, né? A gente se sente perdido, se sente desesperado com aquela situação, mas aquilo me incomodava profundamente, porque não existe certo e errado nessas coisas, existe aquilo que você acha que é o melhor para você, que se enquadra na sua realidade, se enquadra na sua vida, se enquadra na sua realidade de mãe em relação ao seu bebê, porque muitas pessoas também esquecem de uma realidade bilateral, né, muito naquele sentido da minha visão eu, e acabam esquecendo da visão da criança. Então, em tudo que eu estava buscando de conhecimento, não estava fazendo sentido para mim muito daquilo dali. E aí foi quando eu resolvi, vendo a evolução do Gustavo, né, e de várias pessoas até conhecidas admirarem, algumas falando que sorte, né, tem pessoas que limitam a sorte, mas outras pessoas achando muito interessante essa forma de vivenciar a maternidade, eu criei o perfil dele, Bebê Bom de Boca.
E lá eu comecei a compartilhar toda a minha rotina com ele, sobre coisas novas que eu apresentava, sobre formas novas, o que que você pode tentar fazer, o que que você não, né, deve tentar evitar, enfim, trazendo uma visão, inclusive assim, de disciplina positiva de Montessori e dessas outras formas alternativas, né, de se ver a criança. Eu comecei a aplicar essas coisas na alimentação dele e em outras coisas também, obviamente. Então eu trouxe ele também muito para um aspecto ativo, né? Quando muitas pessoas deixam seus filhos de uma maneira passiva, vivenciando o processo, que dificulta. E comecei a perceber que a gente podia fazer diferente, que eu podia contribuir muito. E naquilo dali, com os cursos que eu estava fazendo também, eu comecei a perceber também, com pessoas assim, mães me trazendo relatos maravilhosos, que eu podia realmente fazer essa transição de carreira. E foi quando eu resolvi realmente focar nisso, focar na questão da alimentação. E depois, com o tempo, o que, que acabou acontecendo? Eu comecei a me ver mãe, mas assim, a criança vai evoluindo, né? Quando você está na introdução alimentar, tudo que você pensa é introdução alimentar, né? Parece que é uma fase que é desesperadora e que, enfim, vai acabar o mundo, né? E com a rejeição da criança e tal, muitas pessoas às vezes acham que o Gustavo aceita de tudo, etc. Mas eu faço questão até de mostrar quando ele não aceita, aí sempre trazendo a ideia de que o legal é que ele topa experimentar, né? Ele percebe a novidade não de uma forma de bloqueio, uma forma de resistência, mas uma forma de legal, é uma coisa nova, vamos tentar experimentar. Mas com isso a criança vai evoluindo também. E a criança evoluindo, a educação também é uma coisa concomitante. Então eu comecei a sentir necessidade no perfil também de falar sobre reflexões maternas, sobre atividades com criança, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que você esperar, né, do desenvolvimento de uma criança, sobre temperamento. Comecei a trazer muitas coisas nesse sentido. Eu trago receitas, coisas também que eu comecei a tentando desenvolver e que consegui criar um padrão legal ali de aceitação para outras crianças. Por exemplo, teve um dos relatos mais bonitos que eu recebi no perfil, e que já me fez chorar muito, inclusive, foi de uma mãe que eu conheci em Brasília. Ela tem um filho autista e um determinado dia ela me mandou uma mensagem falando que eu estava contribuindo de uma maneira que eu não fazia a menor ideia na vida de outras mães, em especial a mãe também de outra criança autista que era amiga dessa mãe conhecida minha. E que eu não sabia daquilo dali, mas que o filho dessa outra moça era ainda mais difícil de comer do que o filho dela, que o filho dela já não aceita praticamente nada e que o outro filho, né, a outra criança, ela já não aceitava mesmo praticamente nada. E ela fez uma das minhas receitas e pela primeira vez a criança tinha comido tudo do prato e tinha pedido mais, e que a mãe chorou, ligou para ela chorando e que era imensamente agradecida por aquilo dali. Aí quando eu vi isso, eu falei, cara, o perfil é muito além daquilo que eu estava pensando, sabe? A gente pensa em tentar contribuir com uma coisa, mas, cara, pode ser tudo para uma outra pessoa, sabe? Você compartilhar conhecimento, experiência, você pode fazer diferença na vida de outras pessoas. É isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. E fora que a gente sempre tem a ideia, né, de ajudar na construção de um mundo melhor, e eu acredito profundamente que a gente tem que pensar também de uma maneira inversa nesse sentido. Para que a gente queira, né, deixar para os nossos filhos um mundo melhor, a gente precisa deixar filhos melhores para o mundo. Só assim a gente vai conseguir realmente contribuir para uma evolução da sociedade. Era isso que eu queria trazer para esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Comentem aqui para mim o que vocês acharam disso. Eu senti a necessidade da criação do Maternidade em Flow para focar um pouco mais nessa questão mais profunda da maternidade, com foco na criança também, e que fugia um pouco da dinâmica do perfil e que muitas pessoas querem saber, mas muitas pessoas também estão ali por conta da introdução alimentar. Esse vai ser dedicado mais exclusivamente
a questão da consultoria, a questão da mentoria, do coach e dessas vivências que a maternidade em flow permitem que a gente compartilhe uns com os outros. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo e até a próxima.